galera do canal Crer e Saber, estamos começando mais uma gravação e hoje iremos falar sobre a fé racional. Nesse vídeo de hoje gostaria de fazer uma colocação específica sobre a questão da fé racional. O que se diz o que é a fé racional? A fé racional se trata de uma fé que ela tem um raciocínio próprio, ou seja, tem uma razão própria por se chegar àquela crença e aquela certeza na fé. Então, diferente da fé filosófica e da fé religiosa, a fé racional ela tem um apoio, né? Ou seja, ela tem uma estaca batida que dá firmeza e certeza daquilo que ela crê. Ou seja, a fé filosófica, na verdade, se trata de uma visão sobre aquilo que, ainda que eu não acredito, seria bom se existisse, entendeu? Ou, né, também vai ter o ponto que se tornaria indiferente também se existisse ou não. Então vai ter essas duas questões na questão da fé filosófica, né? Vai ter aquela visão de que seria bacana se existisse, mas eu não creio, né? Seria a visão de ser bacana, seria em questão da visão que seria bacana se existisse, ainda que muitas vezes a pessoa que fala sobre essa fé não acredita. E a fé religiosa é aquela fé mais emocional, né? Que a pessoa vive de entusiasmo e daquilo que ela acredita sem razão, né? Sem pôr à prova nada, né? Só como se diz, no delírio da fé mesmo. Digamos que seja mesmo que fosse como se fosse uma fé meia irracional, uma fé meia supersticiosa, né? A palavra mais ideal, ou seja, a palavra ideal para a questão da fé religiosa é aquela fé supersticiosa, né? Aquela fé que a pessoa crê e acredita por acreditar, sem filtrar nada, sem analisar nada. E hoje nós vamos falar da questão da fé racional, né? E geralmente as pessoas que atingem esse nível de fé, geralmente elas muitas vezes elas não ficam presas em dogma nenhum, porque o que acontece? Elas têm uma base para a fé dela, né? Ela não precisa de uma muleta para crer naquilo que ela diz crer. Então, o que acontece? Se tratando hoje como um vídeo mais sobre a visão que nós temos na visão cristã, né? Então, quer dizer, um cristão racional, ele geralmente ele não vai se apegar ao dogma de nenhuma denominação, ou seja, ele não vai se dizer pertencente, né? Ainda que ele frequente, ele não vai dizer pertencente a nenhuma denominação, porque na verdade ele não tem compromisso com nenhuma denominação. O compromisso dele está com a fé e a razão que ele tem por ter essa fé, ou seja, um conhecimento, né, que ele conseguiu ter de uma forma individual com Cristo. Então a fé racional, ela geralmente ela vai nos afastar muitas vezes daqueles que têm uma fé mais religiosa. Considerar as pessoas
racionais, geralmente com pessoas frias ou pessoas muito críticas, ou algumas vezes também como pessoas soberbas, porque na visão mais religiosa, mais apaixonada, o dogma está acima do que está escrito nas escrituras. Ou seja, o nosso modo de servir em tal igreja, de qual denominação, ela é superior a qualquer coisa que possa estar escrito nas escrituras. E muitas vezes o que acontece? Para se viver essa fé religiosa, né, muitos vai pegar as escrituras e distorcer os entendimentos do que está escrito. Quando, pegando um exemplo, né, na questão do julgamento, a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado, porque com o mesmo critério que julgar, será julgado também. Então, muitas pessoas vão pegar essa passagem, né, religiosamente, né, para tentar justificar-se ou justificar alguma pessoa que esteja em determinado pecado. Aí eles vão usar, né? Não devemos julgar, não podemos julgar, quem pode julgar é só Deus. Só que o que acontece? A Bíblia não diz, né, que a gente não devemos a Bíblia diz que nós não devemos julgar as pessoas, na verdade. Só que uma vez que eu diga que alguém que está fazendo algo errado é errado, eu não estou julgando aquela pessoa. Os atos dela, por si ou não, tem que ser analisado. Pega um exemplo, a pessoa roubou. Então eu vou falar, não, fulano então é um ladrão, não estou julgando a pessoa de ladrão. Se já foi provado que ele roubou, já não é julgamento, já é fato. Agora, se eu olho para uma pessoa e do nada eu imagino, ó, aquela pessoa ali pode ser que rouba, aí eu estou fazendo um julgamento, né? Seja interior, ou seja só para mim mesmo, ou seja explícito, né? Que eu fale com alguém, olha para a pessoa e fala, aquele cara tem um jeito de ladrão, né? Aí sim eu estou fazendo um certo tipo de julgamento, por questão de eu não conhecer. Agora, se eu vejo uma pessoa e ela realmente rouba, eu falo, não, tem que tomar cuidado com aquele cidadão ali que ele rouba. Aí já não é um julgamento, já é explícito que ele comete atos ilícitos, e no caso eu não estou julgando, estou relatando um fato e um desvio de caráter da pessoa. Isso que muitas vezes as pessoas não conseguem discernir. Então vamos supor, a pessoa cometeu um adultério, né? Seja um religioso ou não. Aquilo ali, fala de acordo com a escritura, é um pecado. Então o que acontece? O pecado ele tem que ser repreendido, né? De acordo com a escritura, o pecado tem que ser repreendido. Uma vez que eu não repreenda o pecado, eu estou apoiando aquele pecador a continuar cometendo o pecado. Então, racionalmente, eu, como um cristão, eu tenho a obrigação de advertir o pecador, de orientá-lo a viver uma vida reta, de viver uma vida sacra, uma vez que está na mão de Deus o crer ou não, o aceitar-se ou não as palavras da minha mensagem também. Então, se Deus diz que a gente temos que lançar a semente, né, mas o nascer, o crescer e o produzir, ela não vem de nós, vem de Deus. Então, lançaremos a palavra, né, como a semente, como a palavra como semente. Agora,
o nascer, o crescer e se vai dar frutos, aí não cabe a nós, mas cabe a nós a advertência. Então, racionalmente falando, a fé racional é quando você consegue acreditar em um Deus, independentemente se ele vai fazer um milagre ou não, se ele vai abrir uma porta de emprego ou não, simplesmente por crer que dentro do seu raciocínio, do seu entendimento, é racional, é plausível entender-se e acreditar que existe um Deus. E também a questão da experiência particular, né? Temos que ter uma fé baseada na racionalidade e também naquilo que a gente tem de particularidade com o nosso Deus também. Então, racionalmente falando, a fé racional, ela vai ser aquela fé mais difícil de se explicar, né? Uma fé que não tem dogma, não tem uma muleta, não tem um ponto fixo para você apontar visível. Ou seja, não temos como falar, né? Eu tenho fé, eu sou mais santo, eu creio por conta que eu faço isso e aquilo. Na verdade, a fé racional não. A fé racional, ela me põe no lugar de um pecador, de um insano, de uma pessoa deprovável. Ela me coloca no lugar dos piores pecadores, como se diz o apóstolo Paulo, né? Porque os maiores pecados que o ser humano comete, um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer, é a questão da idolatria. E a idolatria, ela não está só na questão de se adorar ou não adorar uma imagem. Ela vai além disso. Existem várias formas de cometermos idolatria. Tem a idolatria do nosso ego, quando nós nos achamos superior a alguém ou melhor que alguém por algum motivo. Nós estamos com orgulho do ego inflável. Então, isso de certa forma é uma idolatria, a gente nos colocar acima dos outros. E também tem a questão, né, da autoestima baixa demais. Ela acaba sendo-se uma idolatria reversa, né? Porque a pessoa se diz tão inferior, tão inútil, que a hora que ela olha para uma pessoa que na mente dela é muito superior às expectativas de vida dela, tem a vida supostamente muito mais interessante que a vida dela, ela não consegue ver aquela pessoa como uma pessoa normal, uma pessoa simples, que possa ter alguma qualidade, algum talento, mas de certa forma ela já começa a ver aquela pessoa como se fosse um Deus. Então, o problema da idolatria, ela estende a várias, como se diz, a idolatria, ela é uma árvore que ela espalha vários tipos de raízes diferentes. Então, a gente pode idolatrar por se achar muito, pode idolatrar por achar pouco. Tem a idolatria também dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, de certa forma, a ganância pelo dinheiro, né, se torna uma idolatria. Se põe o dinheiro como Deus, como algo a ser buscado e algo a ser idolatrado e também algo que possa te dar poder, porque o poder, ele só se emana daquilo que a gente entende que tem poder. Ou seja, a gente crer que Deus é poderoso, então tudo que a gente dá poder
ou entende-se que tem poder, a gente acaba botando no lugar de Deus, de certa forma. Também tem a questão da idolatria na questão da área sexual, né? Se a pessoa ela não se controla os seus impulsos sexuais, também de certa forma comete idolatria. Então o que acontece? A fé racional ela nos leva a crer que nós somos dependentes de Deus, porque se nós não caímos em algum delito por um excesso, a gente acaba caindo em algum delito por outros excessos também. Muitas vezes as pessoas põem os apetites sexuais acima da vontade de Deus. Então, de certa forma, isso acaba sendo uma idolatria também. Tem a questão também da gula, do apetite desenfreado pelo alimento, do desejo de saciar a fome natural incontrolavelmente, né? Isso trazendo um certo tipo de compulsão, né? Pessoa que elas são compulsivas, né? Não consegue parar de comer, não consegue ter controle. É um tipo de idolatria também, né? É um tipo de botar algo acima de Deus. Então a fé racional ela nos mostra vários ramos da nossa incongruência com Deus, do nosso afastamento de Deus, porque o pecado ele afastou-se o homem de Deus. Então, por causa do pecado, o homem ele se afastou de Deus. Deus não se afasta do homem, de acordo com a fé racional, porque simplesmente Deus não tem como Deus abandonar ninguém, porque além de Deus ele estar em todo lugar, né? E de acordo com as escrituras, o Senhor diz que ainda que a mãe esquece do filho que deu o peito, né? Que ela viu nascer, o nosso Deus ele não esquece de nós e não nos abandona. Então, racionalmente falando, não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus com nossos pecados. Então, o ser humano em si só produz algo que desagrada a Deus. O natural do homem é desagradar a Deus. De acordo com as escrituras, assim como o leopardo não consegue trocar a cor das suas manchas, o homem também não consegue parar de pecar. Isso é fato. Então, o que devemos fazer para termos uma fé racional? Devemos nos colocar no lugar de pecadores como somos, clamar a misericórdia de Deus e não fazer do nosso pecado uma muleta para que nós possamos continuar pecando. Somos pecadores sim, jamais iremos deixar de pecar enquanto vivermos nessa terra. Isso a fé racional nos leva a entender e crer, né? Porque o pecado está além dos atos. O pecado ele não nasce nos atos, mas nasce no coração. Tanto que eu posso fazer uma boa ação com a má intenção, né? E posso fazer uma ação mal com uma boa intenção, né? Eu posso produzir algo visivelmente bom com a má intenção. E também, né, a verdade é que com boa intenção também eu posso causar mal. Então, a maldade ela não está na ação, né? E nem na intenção, a maldade está no coração. Então, o que acontece?
a gente temos que reconhecermos que cada dia que passa é uma vitória que Deus nos deu e que, racionalmente falando, a nossa fé ela só tem um ponto, e esse é o único ponto que devemos olhar. E esse ponto, para nós que acreditamos em Cristo, é o próprio Cristo. Então, as Escrituras, ela nos aponta que todos os alvos da justificação, da santificação e da salvação estavam apontando para Cristo. Todos os símbolos de salvação apontavam para aquilo que Cristo representa ser e é. Então, nesta gravação eu queria falar sobre essa fé racional, essa fé que não tem mureta, não tem dogma, uma fé que não, de certa forma, não tem muito o que falar. Uma fé que ela é vivida, sentida, e que ela também possa trazer não só mudanças aparentes, como mudança de roupas, de ambientes, mas que ela também possa trazer mudança de coração, com sentimento de culpa e de necessidade de perdão e de arrependimento a nós todo dia. Agradeço a todos, que todos sejam abençoados por Deus. Peço que compartilhem esse vídeo com os amigos, com os contatos em grupos que vocês possam ter em redes sociais. E na próxima gravação iremos falar de outros tipos de fé também. Um abraço a todos e tamo junto.